Boa noite a todos. Sempre uma alegria retornar para estudarmos o Evangelho juntos, compartilhar as leituras do Evangelho. E hoje, como já foi falado, vai ser o primeiro princípio básico do Espiritismo, que é Deus. Não é por nada não, eu fiquei com um tema muito difícil. Falar de Deus é muito difícil, gente, não é? Se a gente vai orar, em qualquer circunstância, para agradecer ou para pedir, quem que a gente se lembra primeiro? De Jesus. Por que a gente se lembra primeiro de Jesus? Porque está mais próximo da nossa imagem material, não é? Que Jesus, ele encarnou aqui na Terra, ele veio como homem aqui. Então a gente tem o quê? Imagens, desde criança, a gente vê imagens de Jesus, a gente vê pinturas de Jesus transitando aqui na Terra. Então a gente fixa uma imagem materializada até, na nossa cabeça de Jesus. É fácil fechar os olhos e pensar em Jesus. Mas feche os olhos e pense em Deus. Como será Deus? E a gente gosta de trazer para o nosso raciocínio sempre algo muito racional, muito materializado, não é? Isso é natural, é muito natural. Então é mais fácil a gente pensar em Jesus do que pensar em Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Então, nós vamos procurar aqui, em alguns livros, respostas para essa nossa pergunta: quem é Deus? E o primeiro livro que eu trago para vocês aqui é o nosso livro de consulta, que é realmente o livro dos Espíritos de Allan Kardec. E ele pergunta, os Espíritos perguntam: quem é Deus? O que é Deus? E ele responde: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que se deve entender por infinito. Porque quando você fala em Deus, você pensa em algo tão grandioso que seria infinito, não tem começo nem fim. O que não tem começo nem fim é chamado de infinito. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Então, conclusão primeira da gente: nós não estamos ainda preparados para compreender completamente o que é Deus, porque nós não temos o que ainda? Inteligência suficiente para isso. Está aqui no Livro dos Espíritos. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que também não é. Então não podemos dizer que Deus é infinito, porque nós não conhecemos o que é infinito, também não vamos conhecer o que é Deus, se Deus for chamado de infinito. Veja quanto complexo que é, extremamente complexo. Mas onde que a gente tem a prova da existência de Deus, então? Deus existe? Então, prova. Num fundamento que aplicais às vossas ciências. Num fundamento que a gente aplica à ciência daqui da Terra. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, ele tem, pois, uma causa
uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que nada pode fazer alguma coisa. Então, onde procurar Deus então? Em todas as coisas, em tudo que a gente vê e que a gente pode tocar e que existe, porque tudo foi obra dele. É isso que Kardec nos está falando. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre o nada? Ou se ele fosse apenas o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Veja que interessante essa pergunta que está no Livro dos Espíritos. Será que a gente não pensa que existe Deus porque foi uma ideia adquirida? E ele responde: se assim fosse, por que os nossos selvagens teriam esse sentimento? Então, na verdade, o sentimento de que Deus existe é um sentimento intuitivo que nasce com a gente. Que nasce inclusive com o selvagem, que nunca ouviu falar de nada, que nunca estudou nada, que nunca viu nada. Está lá, dentro dele. Deus existe. Porque não existe criação sem um Criador. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que ainda lhe falta. Então está explicado por quê. Resumo de tudo. Nós somos muito pequenininho para entender Deus. Muito pequenininho, muito imperfeito. Nós não chegamos lá ainda. Veja o que está respondendo Kardec. Não, é um sentido que ainda lhe falta. Porém, não nos faltam provas, né? De que tipo? Provas sensitivas de que Deus existe. Quais são essas provas sensitivas? Acho que todos nós já tivemos uma. Quando nós nos ajoelhamos e pedimos a Deus algo, e que a gente sente no âmago do nosso ser que a gente está sendo atendido. E então a gente tem a prova de que Deus existe. Existe um trecho que eu trouxe para vocês, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel, que diz assim: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que Deus é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então, dá para entender por que Jesus veio até nós. Porque Deus, antes do advento de Jesus, um pauzinho lá na caverna virava o quê? Um Deus. Eles não tinham o que se agarrar. Veja que já existia dentro daquelas pessoas, intuitivamente, a necessidade de uma divindade. Então virava um bicho,
bicho virava Deus, uma montanha virava Deus, um pauzinho, né? A gente via em filmes, né? Um pauzinho lá sendo adorado. Mas precisava que viesse algo maior, algo personificado, para que entrássemos em contato mais que integralmente com Deus. E então surgiu quem? O que Deus nos concedeu? Jesus. Para que sintamos a presença de Deus em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus com sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoração e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. E é verdade, não é? Que seria de nós se nós não nos agarrássemos em Jesus? Se nós não tivéssemos Jesus? Se Jesus não tivesse se humanizado para vir aqui falar do Pai? Que seríamos de nós? De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Olha a importância do envio pelo nosso Pai Celeste, o envio de Jesus nas nossas vidas. Nós ficaríamos sem base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, Deus nos enviou seu Filho muito amado, Jesus, que foi morto e crucificado por nós, para que tenhamos um elo de ligação até o Pai. A vinda de Jesus foi de extrema importância para o planeta Terra. Ele veio nos trazer o bálsamo, mas ele veio nos trazer também a certeza da existência do Pai. Porque ele falou do Pai por onde ele andava, o tempo todo. De um Pai que a gente não consegue imaginar, porque aqui está escrito no livro dos Espíritos, nós temos o que ainda? Um sentido o quê? Limitado. Nós somos muito pequenininhos ainda para entender o que é Deus. No livro O Consolador, do Chico, na pergunta 18 está dizendo assim: onde o ponto imediato da observação para que a física reconheça a existência de Deus? A física. Por quê? Por que aqui Chico, através de Emmanuel, nos transfere essa questão da física? Porque se vocês perceberem, se vocês se debruçarem sobre o noticiário mais científico, muitos cientistas não creem em Deus. Acham que o mundo surgiu de uma explosão atômica e virou o mundo que existe agora. Mas aqui ele traz aqui, onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus. Está pedindo assim, a ciência reconheça a existência de Deus. E Emmanuel nos traz, desde o ponto inicial de suas observações,
a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu a um eixo imaginário? Não é verdade. Para que demonstre que existe, né, o mundo tem que ter um eixo. E esse eixo é imaginário. Isso os cientistas falam. Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a conclusões mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade, a incontestabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Então, quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? E os cientistas ficam sem responder isso. E os físicos ficam sem poder responder isso. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem característica de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Então fica sem, se os físicos ficarem sem atribuir a existência de Deus, eles ficam patinando, sem respostas. No livro Pensamento e Vida, de Chico também, ditado por Emmanuel, tem um capítulo que diz que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada se acenda, recorremos a fios condutores que transportam a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro, contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente ao outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico, que, devidamente disciplinado, transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem uma atitude positiva de confiança. Então, como exprimir a fé em Deus? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no dicionário. Ela não encontra definição. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, quando você diz eu tenho fé em Deus, de que isso vai se realizar, é uma coisa tão impalpável quanto quem? Quanto Deus. Nós não podemos palpar Deus. Mas, e quando a gente tem a fé dentro de nós? Como é que ela está lá dentro de nós? Como que ela é definida? O que é fé? É impalpável também. Palpita a fé em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz, gradativamente entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Quando a gente para pensar, realmente, você vai lá e lasca uma árvore, o que acontece dias depois?
ela brota, né? Aí os cientistas vêm, explicam os fenômenos e tal, mas até uma certa página. Depois, dali para frente, começam de novo os mistérios. Por quê? Voltando ao que nós lemos lá na frente. Porque somos ainda o quê? Pequenininhos ainda. Imperfeitos. Ainda não conhecemos tudo ainda. Confia no campo, o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, dela não prescinde para sua caudal, largura e profundidade. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito a determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele aferimos um poder mais amplo. Então, a gente tem aqui centenas de provas, né? Através da nossa fé, da nossa constatação de que Deus existe. E muitas coisas ficam na explicação superficial, porque o homem ainda não consegue chegar profundamente nessa explicação. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam o cotidiano. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando os tesouros eternos, a felicidade que nasce da fé generosa e operante, e nos libertando dos grilhões do mal. Então, o que está dizendo aqui o Emmanuel? Que a fé que nós temos em Deus nos faz ir para frente, nos faz olhar tudo isso que está acontecendo em nossa volta, coisas extraordinárias que passam batida no dia a dia da gente, que a gente já nem nota mais. Como eu falei, você bate numa árvore e dali o quê? Dali, milagrosamente, a árvore se recupera. A natureza está aí, os rios, o mar, tudo isso, no final das contas, é prova de quê? De quem? De que Deus. De que Deus existe. Deus criou tudo isso. Que é muito complexo para a gente entender de uma maneira simples, de uma maneira, através de uma teoria de um cientista. Cientistas, eles rodopiam, mas eles não conseguem chegar no ponto de dizer quem é Deus. Por quê? Porque nós somos ainda limitados no nosso entendimento. Nós ainda precisamos de algo palpável que nos leve a Deus. Esse ser, entre aspas, palpável que nós temos, que nós visualizamos, que o mundo visualizou e que prova a existência de Deus, foi quem? Jesus Cristo, que Ele nos enviou. Ele nos enviou para que tivéssemos um elo de ligação com o Pai. Clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-lo nos lances mais adversos. Às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais
em viciação ou loucura. Então aqui, Emmanuel está dizendo para nós, naquele livrinho Rumo Certo, que a gente não vai encontrar Deus somente na alegria. Nós vamos encontrar Deus também nas provações. Noutros ângulos de experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço, ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós a afeição de corredores da morte prematura. Aqui eu lembro muito de um fato que aconteceu comigo mesmo. Quando eu me formei, eu arrumei um emprego num frigorífico. E lá tinha aqueles corredores assim gelados, você tinha que colocar até uma proteção para entrar nos corredores. E eu estava satisfeitíssima com aquilo, maravilhosa, né? De ter arrumado meu primeiro emprego após formada, já trabalhando lá dentro e tal. Chegou um senhor e falou assim: não, eu não quero você aqui. Mas por que não? Não vou querer, você está demitido. Eu saí de lá revoltada, chorando, pensando, porque Deus não me ajudou. Puxa, tanto empenho para achar esse emprego, por que eu não fiquei? Faltando a graninha do dinheiro, do emprego. Tempos depois eu comecei a sofrer de bronquite. Uma bronquite muito forte. E aí só então eu pude entender. Eu já estava em outro emprego, trabalhava num ambiente fechado, num ambiente sem problemas de temperatura, sem problema de nada, de friagem, nada. Foi aí que eu entendi os desígnios de Deus. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para isso. Veja, noutros ângulos da experiência manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço, ou pela supressão de regalias que estejam funcionando para a nossa afeição de corredores para a morte prematura. Então Deus está ali com a gente, protegendo-nos. Proteção de Deus por isso mesmo é também o sonho que não se realiza. É a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou o transe aflitivo que nos colhe de assalto. Se a gente perguntar aqui para cada um de nós temos uma história semelhante para contar. Eu achava que ia ser bom para mim, Deus me tirou do caminho. Quantas vezes a gente não ouve essa frase? Encontra-se a proteção de Deus no amor de nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação de amigos ou no carinho dos familiares, mas igualmente na crítica dos adversários, no tempo da solidão, na separação dos entes queridos ou nos dias cinzentos da angústia, em que nuvens de lágrimas se nos represam nos olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante até o dia da perfeição. E todos nós com frequência necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Então, vez ou outra, Deus nos manda o martelo do sofrimento e o esmeril do obstáculo, para que possamos fazer essa análise, para que possamos crer em Deus, para que possamos sentir Deus nos protegendo. Pensa nisso, e toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te afliges e choras, sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos da proteção de Deus, impulsionando-nos o coração para a luz de bênçãos eternas. Então está aqui, gente. Muitos textos do Emmanuel, através do nosso amigo Chico querido, que nos fala de Deus. E nos explica que nós devemos o quê? Nos entregar a Deus. Nos entregar. Então, nós não temos visão de Deus,
Não compreendemos na sua plenitude porque somos ainda o quê? Pequenininhos. Pequenininho, muita coisa ainda, muita estrada para rodar ainda, para compreendermos mais coisas. Mas Deus nos deu aquilo que o Emmanuel está falando, a fé. E que vejamos, até mesmo no sofrimento e nos obstáculos, a presença de Deus na nossa vida. Porque sempre tem um motivo, tanto na alegria quanto na tristeza. Queria só terminar, dá tempo ainda, de contar um conto da Divina Visão, número 19, que está lá, Encontros e Apólolos, do Chico. Foi ditado pelo Espírito X, a Chico Xavier. A Divina Visão. Muitos anos orara certa devota. Muitos anos uma devota ficou em oração, implorando uma visão do Senhor. Ela queria ver, ela queria Jesus ou Deus. Mortificava-se, aflitivas penitências ao quebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns, confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Ela vivia segregada, quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía a cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla de seu alto aposento, convertido num genuflexório, aqueles oratórios onde você se ajoelha, ela fitava a amplidão azul entre preces e evocações. Muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha debaixo da via pública. Não se detinha, porém, naquele barulho que vinha da rua. Ela queria cultivar a fé, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplice ao alto: mestre, quando virás? Então ela vivia lá, de que jeito? Ela vivia transcafiada, orando, e ela tinha um coração puro. Ela queria ver Jesus, ela queria ver Deus, ela esperava ver alguma coisa, em termos da fé que ela tinha. Mas ela estava lá, chorava, não queria. Mestre, quando virás? Às vezes ela voltava aos afazeres domésticos da casa dela, sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Ela distribuía alguma água, algum pão aos necessitados. Em seguida, voltava de novo à edificante leitura e à reclusão. Reclusão dentro da casa dela, esperando um dia que Deus se mostrasse a ela. Mentalizava o exemplo dos santos, pedia força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-se a sua existência. Rugas enormes marcaram o rosto. A cabeleira ficou branquinha da velhice. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre aguardando a vida inteira a visita de Deus. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo, até que se transformou numa excelsa figura de um benfeitor eterno. O inesquecível amado vinha-lhe ao encontro, achava que Deus ou Jesus estava em sua porta. Que preciosa mercê lhe faria o Salvador! Estática, balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que aquela visão do mestre passou junto dela como se não percebesse a presença. Passou por ela e foi embora. Entre o desapontamento e a admiração, viu que aquela entidade parou mais adiante, na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente,
Com tanto custo o coração que batia, desceu até a rua e, deslumbrada, beirou-se dele e se ajoelhou. Senhor, digna-te receber-me como escrava, mostra a tua vontade, manda e obedecerei. Então, aquele embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: ajuda-me aqui e agora. Passará dentre pouco pobre menino. Não tem pai que o ame na terra, nem lar que o reconforte. Na aparência, é um menino infeliz, de apagada mulher, que está sofrendo muito. Entretanto, será um valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre como que sumira na neblina. De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, carregando aquele anjinho, ela pegou e agasalhou dentro da casa dela. Desde então, a devotada transformada não mais esperou por Jesus. Imóvel na janela, depois de prece curta, descia para o trabalho a multidão. Ia lavar ferida de transeunte, ia socorrer criancinha doente, ia levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo radiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor, que lhe sorria reconhecido. Então, resumindo a nossa noite de hoje, querem ver Deus? Eu quero. Onde nós vamos ver Deus? Na caridade que a gente fizer. É ajudando o próximo, ajudando o nosso irmão. Só assim veremos Deus, sentiremos Deus. Esse é o Deus que nós procuramos. Procuramos no humilde, no desvalido, na ajuda a um familiar, na ajuda dentro da sua casa, sendo compreensivo, sendo humano. É assim que nós veremos Deus todos os dias. Queridos irmãos, obrigado pela atenção. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui, podendo compartilhar as lições de Jesus com vocês. Beijo no coração de todos.